embaixador Alessandro Candeias, cônsul-geral do Brasil em Lisboa. Parece que foi ontem que fizemos a nossa primeira entrevista, mas já tem mais de um ano. Como é que destaca, como é que avalia esse mais de primeiro ano aqui à frente do Consulado-Geral de Lisboa? Bom, primeiro eu lhe agradeço pelo convite dessa entrevista e, de fato, em novembro de 2024, recém-chegado aqui, poucos dias depois da minha chegada, foi a primeira visita que eu fiz a um órgão de imprensa. Eu fiz questão de visitar o Diário de Notícias Brasil e, de fato, já tinham me, destacado muito o trabalho seu e o trabalho da sua equipe. Essa relação com a imprensa eu acho fundamental e você tem ajudado muito nisso. O Diário do Brasil, o Diário de Notícias Brasil tem sido um parceiro extraordinário do consulado nas campanhas que a gente tem promovido. Como você disse, quer dizer, um pouco mais de um ano e 2, 3 meses talvez, mas muito intensos. Muito. Com uma comunidade brasileira crescente aqui, com desafios em áreas como a própria integração de imigrantes. Nós, no ano passado, tivemos alteração da lei de imigração, isso repercutiu diretamente na comunidade brasileira. Outras agendas como a violência doméstica, violência contra a mulher. Agora, em março, nós estamos comemorando um ano da criação do Espaço da Mulher Brasileira, aqui no Consulado. Podemos falar em seguida também sobre isso. Sim. Outras agendas como o combate à xenofobia e ao racismo, que são temas que preocupam a comunidade brasileira. Além de, aí internamente no consulado, quer dizer, a tentativa de aprimoramento das nossas práticas internas aqui, a maior eficiência na elaboração de documentos, uma demanda crescente de documentos em todos os setores. Então, isso nos exigiu uma reforma, digamos, tática aqui, mudança, de pessoal, a modernização de alguns procedimentos, tudo isso com o objetivo, na verdade, 2 objetivos. O primeiro é de mostrar um consulado mais próximo da comunidade brasileira, mais atento, né? Tanto do ponto de vista presencial, quer dizer, eu mesmo como chefe do consulado faço questão de visitar a comunidade brasileira, representantes, associações, etc., como virtual também. Nós enfatizamos muito e temos usado cada vez mais as plataformas de mídias sociais, Instagram, Facebook. Lançamos um chatbot que auxilia muito a uma consulta rápida sobre obtenção de documentos, essas dúvidas mais frequentes. E uma campanha de vídeos também, né? Temos lançado vídeos, sobretudo, mais uma vez focado na agenda de interesse da mulher brasileira, da expatriada, né, brasileira aqui. Então, enfim, sim, uma agenda muito intensa, eu quero também destacar a colaboração com a embaixada. É muito importante isso, sempre deixar clara a divisão de tarefas entre o que faz a embaixada e o que faz o consulado. Às vezes as pessoas confundem, né? Eu sempre destaco isso no DN Brasil. Quando procurar um ou outro? Isso, exatamente. Inclusive, vocês fizeram algumas matérias sobre isso, Sim, que nos ajudaram bastante. Mas, basicamente, a embaixada cuida da interlocução política de governo. Governo Brasil, governo Portugal, com toda a classe política, com os agentes de governo e as agendas de cooperação, de educação, comercial, ciência e tecnologia, tudo isso é função da embaixada. Ao passo que o consulado cuida da comunidade brasileira. Então, quer dizer, nossa função precípua é, além, evidentemente, de produzir os documentos, né, passaportes, atos notariais, declarações diversas, registros, toda a parte, portanto, de documentação de viagem e documentação pessoal. Além disso, é função consular proteger os interesses da comunidade brasileira, daí esses temas de violência contra a mulher, racismo, xenofobia. Então é sempre importante destacar um pouco a função de cada uma, mas trabalhamos em estreita colaboração. Bom, estamos no mês da mulher, mês de março, o EMUB completa um ano, né? Estávamos lá no lançamento. Quais são os planos daqui para frente e como avalia esse trabalho do EMUB, que já atendeu mais de 1.000 mulheres? Nesse último ano. Verdade, eu fiquei muito feliz em poder inaugurar o EMUB aqui, na EMUB Espaço da Mulher Brasileira, do Consulado em Lisboa, em março do ano passado. De fato, Lisboa não figurava na rede de EMUBs do consulado, da rede consular brasileira, né? Os primeiros foram instalados nos Estados Unidos, né, Boston, Nova York, Miami, depois
Alguns consulados aqui na Europa entraram na lista. Eu menciono, enfim, Londres, Madrid, Roma, até Buenos Aires tem, Bruxelas, enfim. E Lisboa não tinha. Então, quando eu cheguei, antes mesmo, quando eu estava me preparando, né, para assumir o posto, eu me dei conta de que aqui não havia essa estrutura de apoio. E isso era curioso, porque uma boa parte da assistência consular é dedicada a mulheres aqui, né? Quando eu digo assistência consular, eu me reporto basicamente à orientação jurídica, orientação psicológica, assistência mesmo em termos de vulnerabilidade social, né? Então, mais de 60% da assistência consular deste consulado em Lisboa era voltado para mulheres, mas não havia uma estrutura mais organizada, sistemática, que pudesse prestar um serviço melhor, sobretudo de informação, né, de prevenção, de conscientização. Daí, portanto, a ideia de criar aqui também, fazer com que Lisboa figurasse nessa rede de EMUBs do Serviço Exterior Brasileiro. E o EMUB Lisboa já nasceu grande, porque a comunidade daqui é grande, Sim. ou seja, e com muita ambição, né, com muito desejo mesmo de prestar esse serviço à comunidade, mas com algumas vantagens. Apesar, né, da demanda ser muito grande, apesar da gente oferecer esse serviço, havia duas vantagens. A primeira é que realmente a comunidade brasileira aqui é muito organizada. Né? Muito participativa também. E muito participativa. Então, você tem desde influenciadoras, você tem instituições mesmo, associações de mulheres já organizadas, enfim, desde empresários até de cultura, de literatura, enfim. Então, já há uma comunidade brasileira, sobretudo feminina, muito organizada aqui. E, em segundo lugar, nós contamos justamente com todo o apoio, não só do Itamaraty, como dos outros EMUBs parceiros. Nós aproveitamos a experiência da rede que já existia, mas nós tivemos um incentivo muito grande de outras áreas do governo no Brasil. Eu menciono do Parlamento, Ministério das Mulheres, da Justiça, Direitos Humanos, inclusive de outros órgãos, não do Executivo, né, o próprio Judiciário, a Associação de Magistrados Brasileiros. Então, nós tivemos um incentivo de outras áreas, como eu disse, do governo, em incentivar, não é, enfim, construir uma agenda muito sólida de apoio às mulheres aqui. Como eu disse, o EMUB já nasceu com a grande ambição, já nasceu com a grande dimensão, enfim, porque o atendimento às mulheres já era importante. Fizemos, como eu também já mencionei, uma agenda no ano passado, mais concentrada, em primeiro lugar, no tema da violência contra a mulher. Nós constatamos aqui, não há estatísticas, digamos, muito definitivas, mas é muito claro para nós que, pelo menos no ano passado, estava havendo um aumento muito grande de incidência, enfim, de casos de violência contra a mulher. Sim, definitivamente é um problema. Claramente, tanto pelo perfil da assistência consular que é prestada aqui, né, mulheres que chegavam com essa necessidade mesmo de atendimento porque haviam sido, enfim, agredidas ou estavam em perseguição. Então, ou seja, era evidente que esse era um problema a ser enfrentado e para, digamos, atacar ou lidar com esse problema, as nossas estratégias foram, enfim, várias, desde, por exemplo, mais uma vez, orientação jurídica, não é? Nós fizemos, inclusive, usando redes sociais, nós temos aqui um consultor jurídico, fizemos programas, inclusive lives, né, do Instagram com o consultor jurídico, em que identificava casos específicos e dava orientação sobre como proceder, né, buscar, por exemplo, essas quadras especializadas, como acionar o Ministério Público, enfim. Como também, e aí uma outra área que eu tenho certeza que vai crescer no futuro, do empreendedorismo feminino, ou seja, estimular as mulheres a terem sua própria renda aqui, a não dependerem, enfim. A independência é uma maneira também de se desvencilhar da violência. Exatamente, de ter a sua dignidade, de se impor, né? E a mulher brasileira é muito empreendedora em vários segmentos, desde os mais, talvez, elementares e óbvios, como a gastronomia,
até mesmo serviços, turismo, serviços financeiros, enfim, então esse sim é um segmento que começamos no ano passado, há uma associação que vamos fortalecer esse ano com o SEBRAE. Portugal vai abrigar o primeiro escritório internacional da SEBRAE. O programa no Brasil se chama SEBRAE Delas, então nós vamos inaugurar aqui também. E com a Casa do Brasil na Apex, né? Além, evidentemente, com a Casa do Brasil, que tradicional, desde os anos 90, já que é uma parceira extraordinária, enfim. A Ana Paula, a presidente da Casa do Brasil, tem feito um trabalho, um apoio muito grande a todo o trabalho nosso também. Ou seja, nós contamos com essa estrutura que já existe, né? E vamos somar, fortalecer essas redes. E então, mais uma vez, quer dizer, um ano do EMUB acho que com grandes logros, com uma confiança junto à comunidade brasileira, desperta expectativas grandes, eu sei, mas temos conseguido, com essas parcerias todas, atender essa expectativa e com o projeto este ano de ampliar ainda mais. Outro problema muito concreto que também nós temos vindo a ver, observar aqui em Portugal, são os casos de xenofobia e racismo, que também é muito difícil quantificar, até porque nem crime é aqui em Portugal, não está tipificado na lei, mas o consulado também tem tentado desenvolver estratégias para combater esse fenômeno. Sim, esse é um tema central, absolutamente central. No primeiro ano não tratamos ainda tanto disso, porque, como eu disse, o nosso foco foi mais a comunidade da mulher, a comunidade, enfim, atendimento, assistência consular, a essa agenda de violência, contra a violência doméstica. Mas, sim, tem crescido casos de xenofobia e racismo, com grande repercussão na imprensa, inclusive do Brasil, não apenas a imprensa junto à comunidade local aqui, mas a grande imprensa brasileira já escrita e, enfim, audiovisual, já tem repercutido isso. E definitivamente é um tema central para nós este ano. Qual é a nossa estratégia, o que é que está sendo planejado, portanto, como a atuação conjunta, consulado e embaixada, porque essa é uma agenda convergente, né, também, evidentemente, da embaixada. Bom, no ano passado, na Cimeira de Brasília, em fevereiro do ano passado, pela primeira vez foi a declaração final presidencial, já menciona essa preocupação com o crescimento de casos de racismo e xenofobia. Isso então, foi uma vitória do Itamaraty conseguir incluir isso lá. Exatamente. Eu estava lá. Isso, você estava lá, você fez uma pergunta muito importante na coletiva de imprensa. Pela primeira vez, portanto, esse assunto entrou na agenda política bilateral no seu mais alto nível. Estamos falando da Cimeira. E isso não é por acaso, quer dizer, há um interesse nosso em já introduzir isso no plano mais alto, porque a partir daí nós temos, digamos, uma legitimidade política para trabalhar nos outros níveis mais operacionais. Temos também, e ainda falando da parte mais formal de governo, nós inserimos esse tema num dos órgãos, digamos, ligados à Cimeira, que se chama Comissão Bilateral de Assuntos Consulares e Jurídicos. Também é uma comissão presidida pela Chancelaria, Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e Itamaraty. Mas dela fazem parte outros órgãos do governo. Aqui em Portugal, por exemplo, até a AIMA faz parte. Lá no Brasil, o Ministério da Justiça, enfim, Ministério dos Direitos Humanos. Então, esse é a última reunião que aconteceu em agosto do ano passado, aqui em Lisboa. Com a Márcia Loureiro. Com a embaixadora Márcia Loureiro, que é secretária de Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty. Nós inserimos esse tema também no plano, digamos, mais operacional, né? E ao fazer isso, nós colocamos, digamos, um gancho, que é o que vamos usar nas atividades desse ano, que é o seguinte, trabalhar nos vários níveis de governo, executivo, legislativo e judiciário, criando espaços para apresentar, cada parte apresentar os seus avanços na luta contra o racismo e a xenofobia. O que eu quero dizer é o seguinte, criar, a partir de agora, espaços de encontro, de troca de experiências, enfim, e de estímulos mútuos, Brasil, Portugal, e um terceiro ponto também, um terceiro vértice, que é a Europa. Essa é uma agenda que interessa à União Europeia, ao Conselho da Europa, ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia de Direitos Humanos. Então, eu gostaria não só que ficasse num plano bilateral, mas que a Europa pudesse também contribuir, não é, para estimular
esse debate. Então, basicamente, criar espaços de encontros entre tomadores de decisão nos 3 níveis de governo. Portanto, executivo, políticas públicas. Quais são as políticas públicas no Brasil que têm avançado no combate ao racismo e à xenofobia? O Brasil vai usar esses espaços para apresentar o que tem feito nos últimos anos. Para começar lá é lei, é que não é. E Portugal, a ideia seria que o Brasil apresentasse e ouvíssemos Portugal, né, sobre o que é que Portugal tem feito nessa área. Executivo, políticas públicas. Legislativo, legislação comparada. Né? Você mencionou que no Brasil é crime, aqui eventualmente ainda não é. Então, que os parlamentares brasileiros venham aqui, ou que missões parlamentares portuguesas visitem o Brasil, numa relação de cooperação interparlamentar, que já existe, grupos de amizade, etc., mas que circule a informação sobre o direito comparado. Como está a legislação no Brasil? Como está a legislação na Europa, em outros países da Europa? E como está em Portugal? Então, também criar um espaço para que legisladores possam discutir, comparar, trocar experiências. E terceiro, o judiciário. Porque, quer dizer, não adianta que sejam feitas políticas públicas, que esteja na lei, mas não seja aplicada no caso concreto, na prática. Então, daí também a necessidade de incorporar magistrados, juízes nesse debate. No caso do Brasil, por exemplo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a AMB, a Associação de Magistrados Brasileiros e outros órgãos, né, que congreguem líderes da magistratura, que então venham do Brasil e se encontrem com seus homólogos portugueses e discutam como tem sido a aplicação, como tem evoluído a doutrina, né, em matéria de combate à xenofobia e racismo. Então a ideia, como eu falei, quer dizer, nesse ano seria começar a criar espaços de encontro, né, entre tomadores de decisão nos 3 níveis de governo, para que cada um apresente, não é, a evolução, né, da legislação, das políticas públicas e da jurisprudência nessa área, e se comparem, né, e mutuamente se estimulem, né, a buscar avanços. Ao fazer isso, evidentemente com pleno respeito à soberania, né, de Portugal, isso, é por isso que são envolvidos agentes tomadores de decisão, mas que se estimulem, né, que se comparem, que haja um incentivo. Exatamente, um incentivo recíproco a um aprimoramento, Brasil, Portugal e Europa. Então, isso é o que eu posso dizer que vamos fazer este ano, né? Criar esses espaços como parte de uma campanha. Essa é uma campanha, portanto, nesse caso, voltada para tomadores de decisão, mas não adianta se a gente só ficar no plano, digamos, mais alto do governo e não descer a rua, na comunidade, a escola, a comunidade. Na escola eu ia perguntar sobre o Amigos do Brasil. Então vamos, justamente, esse é o passo seguinte, quer dizer, mas antes talvez de falar disso, nós ficamos, e como eu disse, houve uma repercussão muito grande na imprensa brasileira sobre o que aconteceu em Viseu, né, um menino brasileiro, 10, 11 anos, né, que teve seus dedos decepados. Um outro foi agredido por 10 ou mais adolescentes. Sim, né? E casos aqui que chegam, e o que é interessante é que não se, digamos, concentram esses casos em escolas públicas ou escolas de periferia. Não, isso acontece em vários níveis. No geral. Né? Em geral, tanto escolas, digamos, que atendem alunos de segmentos sociais mais elevados, empresários, filhos de empresários, passam pelo mesmo problema. Então, a escola é um lugar que precisa receber atenção nessa estratégia de combate ao racismo e à xenofobia. Há bullying, não é, contra estudantes brasileiros. Crianças, por exemplo, que chegam em casa chorando, tristes, porque, né, dizem, ou às vezes os professores, os alunos, você não fala português, a língua que você fala é brasileiro, não é português. O que você escreve errado. Né? Ele chega, não, mas eu falo português, né? Quer dizer, aprendi. Né? E, então, muitas vezes, de novo, né, a escola é um lugar onde há racismo e xenofobia, temos consciência disso e como é que pretendemos lidar com isso. Né? A estratégia, portanto, tem que ser outra. O público é outro, a estratégia tem que ser outra. E daí, como você já disse, quer dizer, nós vamos anunciar agora em março o lançamento de um concurso chamado Amigos e Amigas do Brasil.
É um concurso nas escolas, todo Portugal, né? Concurso que vai da quinta série até a 12ª série, ou seja, alunos de, digamos, de 10 a 17 anos, né? Do final do fundamental no Brasil, digamos, o nível até o ensino médio, de 10 a 17 anos. Os alunos e as alunas, né, de qualquer escola de Portugal podem participar e se candidatar, né, e apresentar trabalhos para esse concurso. Vão ser 3 categorias: redações, vídeos / música, ou seja, alguém que queira, enfim, apresentar uma música, apresentará a sua música em formato de vídeo, né, mas pode ser um vídeo qualquer. E o terceiro, pintura ou desenho. Então, essas são 3 categorias. Os alunos e as alunas, tudo isso, né, vai ser divulgado, enfim, o detalhe, o regulamento, tudo isso no final vai ser lançado aqui em 2 escolas em Lisboa, dia 25 em Benfica, uma escola de Benfica, e dia 26 uma escola aqui de Lisboa, Pedro V, Laranjeiras. Então vai ser um lançamento mais ou menos simultâneo, mas como eu disse, quer dizer, não é um concurso apenas para as escolas daqui da região de Lisboa, é para todo o espaço, enfim, todo o território de Portugal. Alunos de 5º ao 12º ano, nessas 3 categorias, e a nossa ideia é que, portanto, sejam apresentados trabalhos, né, que destaquem a amizade entre Brasil e Portugal, cultura brasileira, conhecimento sobre o Brasil, o povo brasileiro, ou até a relação, digamos, de escola mesmo, com coleguinhas brasileiros ou brasileiras, mas fazer com que o brasileiro, o estudante brasileiro, a cultura brasileira, enfim, sejam mais discutidos e apreciados nas escolas. Né? Estimular justamente os alunos a apresentarem em formato, como eu disse, escrito, redação, vídeos ou lúdico. Pintura, mais lúdico, né? Ou seja, usar a cultura para combater o bullying, usar o conhecimento do Brasil real, que é o Brasil alegre, o Brasil diversificado, diverso, o Brasil dinâmico. Porque muito do que é racismo e xenofobia nasce de preconceitos, de estereótipos, de medo e de desconhecimento. Exatamente. Então vamos conhecer o Brasil e vamos produzir coisas legais sobre o Brasil. E não só alunos, a nossa ideia também é privilegiar os professores. Então os alunos vão receber, já posso até anunciar aqui digamos, qual seria a premiação, né? Os 3 primeiros lugares de cada uma das categorias vão ganhar um prêmio de 1.000 euros, né, para o aluno. Segundo lugar, 500 euros. Terceiro lugar, 100 euros. Né? Então vai ser um prêmio em dinheiro para o aluno, ou a aluna que vencer. E nós queremos também, como eu disse, privilegiar o professor. Nada se faz em educação sem contar com o professor. E também precisam ser valorizados. Valorização do professor, exatamente. Então, cada aluno que se candidatar no formulário vai indicar um professor que vai ser o orientador dele, ou a orientadora, né, que vai ajudar na pesquisa, enfim, na orientação das fontes e na elaboração mesmo do produto, né? E os professores dos 3 primeiros colocados, portanto, os 3 professores que ganharem, né, dos alunos que ganharam os prêmios, vão ganhar uma passagem e hospedagem no Brasil. Enfim, isso, o detalhe a gente verá no final. É um grande presente, né? Mas será um belo presente também, exatamente. A ideia justamente é homenagear os professores, né? Os professores são nossos parceiros nisso, né? Na luta contra o bullying, na luta contra esses preconceitos, estereótipos, né? E, de novo, a valorização da classe do professor. Isso eu sou professor, enfim, tenho honra de ter sido professor. E, de novo, nada é possível fazer em educação se não valorizarmos o magistério, né, o professor. Então, sim, também haverá premiação, né, para os professores. Então, a nossa ideia é lançar isso em março. Os alunos terão um mês para apresentar seus trabalhos até abril, e de abril a maio o júri, né, vai se conformar, vai examinar os trabalhos, e a nossa ideia é que no final, portanto, do ano letivo, final de maio, sejam anunciados os vencedores e, enfim, distribuídos os prêmios, e os professores passarão seu próximo verão, né, no Brasil, mas os detalhes todos prometo contar a você à medida que a gente for. Claro, estaremos lá nos lançamentos, com certeza. E por falar em lançamento, também a UBB vai ter um evento de lançamento aqui, de comemoração de um ano e do lançamento do espaço, não é? Com também repercussão do Elas Têm Voz, né? Retomando um pouquinho a questão do assunto de violência contra a mulher, só para a gente falar também do podcast, né? E dos vídeos que estão sendo publicados, que
tem ajudado muito a comunidade e também abrindo esse espaço, esse canal de comunicação que Sim. não existia tanto, né? E agora temos ali um canal aberto através das redes sociais. Sim, exatamente. Quer dizer, há um ano atrás, quando a gente lançou o EMUB, houve a atualização de uma cartilha contra a violência, da violência contra a mulher, e de um instrumento chamado violentômetro. Né? E eram materiais impressos, uma cartilha impressa em papel físico e o tal violentômetro, que o máximo que a gente conseguia fazer em termos de divulgação digital, né, seria, digamos, formato PDF. Mas é muito limitado, além de caro, né, imprimir e circular é muito limitado. As pessoas às vezes recebem uma cartilha, não leem, colocam em cima da mesa. Então, como tornar esse conteúdo que é muito rico, que já havia, né, nós adaptamos aqui a realidade de Portugal, mas era um conteúdo que já vinha do Itamaraty, já vinha do Ministério enfim, das Mulheres, Direitos Humanos, Associação dos Magistrados, então e outros grupos da sociedade civil, defesa dos direitos da mulher, então já havia esse material, já havia o conteúdo. E o desafio era como tornar esse conteúdo mais fácil de ser difundido, divulgado, né? Pelo celular, por exemplo, pelas mídias sociais. Daí a ideia de transformar de novo esse conteúdo em vídeos, né, em audiovisual. Lançamos então esse programa, né, enfim, Vozes, né, Você Tem Voz, que tem sido um sucesso. São vídeos, na verdade são entrevistas longas que são cortadas em vídeos, né, mais manuseáveis, digamos assim, de às vezes 30 segundos, 1 minuto. Nós estamos lançando 2 a cada semana, já começamos agora em fevereiro, em março vai ser justamente o lançamento, digamos, mais festivo, né? Já com uma massa de informação que já está circulando. Mas a ideia é essa, como traduzir o conteúdo que já existia nessas cartilhas e no violentômetro em linguagem fácil, de vídeo, que possa ser, né, de novo, viralizada essa nossa ideia, né, divulgada pelo celular, em vídeos, às vezes, como eu disse, em entrevistas tanto longas, que estão no nosso canal do YouTube, isso é outro avanço importante também, nós temos um canal do YouTube, nós colocamos várias palestras, enfim. Inclusive, um pequeno parênteses, uma das palestras que fizemos no ano passado do EMUB foi com a primeira ministra negra do TSE, ministra Vera, né? Então, ela falando dessas 2 agendas, quer dizer, a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, a questão do combate ao racismo no Brasil, né? A ministra Vera tratou disso. Então, vídeos como esse, né, da conferência da ministra Vera, como outros, inclusive, portanto, esse do Espaço da Mulher, Você Tem Voz, nós estamos abrigando no canal do YouTube, do nosso consulado, e cortando, digamos, né, segmentando essa informação grande em vídeos mais curtos, para que justamente seja mais fácil de ser divulgado. E estão sendo um sucesso, definitivamente. Eu tenho certeza de que sim. De novo, a ideia é essa, quer dizer, você às vezes precisa da informação e sempre no final de cada vídeo, que é mais uma vez curto, ele é um vídeo de alerta, de conscientização, né? Mas no final de cada vídeo você tem ali os telefones, os contatos da esquadra, enfim, em caso de emergência, para onde eu ligo, né, para onde eu envio a informação, onde eu posso obter orientação. A ideia é essa, como se diz sempre no começo de cada um desses vídeos. As mulheres não estão sós, né? Quer dizer, elas são ouvidas, elas têm voz, e estamos aqui justamente para oferecer essa plataforma para que elas possam se apresentar, com toda a descrição. Isso é muito importante também. Um dos vídeos, inclusive, exatamente, um dos vídeos, inclusive, deixa isso muito claro. O status migratório não tem nenhuma importância para nós no atendimento consular. Muitas vezes a gente percebe isso, não é só aqui em Portugal, em qualquer lugar, enfim, em qualquer país. Muitas vezes alguém da comunidade brasileira que ainda está em processo de regularização tem receio de se acercar ao consulado por causa, enfim, da fragilidade, digamos assim, institucional ou migratória. De forma alguma. Nós estamos aqui para ajudar o brasileiro, a brasileira, né? Não importa qual seja o status migratório. Isso é muito importante ficar claro. Exatamente. E muitas vezes a mulher é chantageada
com essa base, né? O documento não está válido, ou foi retido o passaporte. Aqui a mulher brasileira, o brasileiro em situação de vulnerabilidade, fragilidade, seja social, seja documental, tem total atenção. Essa é a nossa responsabilidade. Que esse realmente é um espaço para todos serem acolhidos. Bom, para finalizar essa nossa entrevista, embaixador, queria perguntar de um assunto não diretamente relacionado ao consulado, mas sim em relação à sua carreira, que foi o mais recente lançamento do seu livro. E agora, num momento em que estamos com mais uma guerra, né, infelizmente, e o senhor tem muito conhecimento, né, de toda essa região do Oriente Médio e de como são as coisas, liderou a retirada dos brasileiros de Gaza. Pode contar um pouco sobre esse livro que agora está lançado? O título do livro é Peregrinação e Guerra, Anotações de um Diplomata na Terra Santa. Ele é o resultado da minha missão como embaixador do Brasil na Palestina, com residência em Jerusalém e escritório em Ramallah, que é uma cidade da Cisjordânia, de 2020 a 2024. Então, portanto, morando em Jerusalém, tendo acesso tanto a Israel quanto à Palestina, seja Cisjordânia, seja Gaza, essa é uma experiência extraordinária do ponto de vista pessoal, profissional, enfim, até mesmo espiritual mesmo. Então a ideia era colocar isso num livro, né? Na verdade, o livro, como o subtítulo mesmo diz, são anotações. Então eu organizei as notas, né? E nos 2 últimos anos da minha missão lá, justamente estourou a guerra de Gaza, né? Em 7 de outubro de 2023, com um grande desafio nosso, que era repatriar os brasileiros, mais de 100 brasileiros que estavam em Gaza no meio da guerra, sem nenhuma condição, né, sem casa, sem dinheiro, sem possibilidade de locomoção, absolutamente nada, totalmente desassistidos, né? Então, o nosso esforço justamente de prestar, mais uma vez, assistência consular, né, em caso de conflito armado, a esse grupo de brasileiros e seus familiares, retirá-los da zona de conflito, né, avisar enfim, ao exército israelense, cada vez que a gente fazia um deslocamento, que colocava em uma casa, um abrigo, né, de que, olha, a gente mandava literalmente a informação, né, a geolocalização onde estavam os brasileiros, para que não fossem bombardeados, porque estava sendo tudo bombardeado, hospital, enfim, uma catástrofe humanitária jamais vista. Você como jornalista, quer dizer, nenhuma guerra no mundo, na história, vitimou tanto jornalismo, mais de 200 jornalistas foram mortos, né, nessa guerra. Então, o nosso esforço, portanto, foi de abrigar os brasileiros em lugares seguros, avisar ao exército israelense que onde eles estavam, né, para que não fossem atacados, transportar até a fronteira do Egito, né, de novo, não permitir que os brasileiros sofressem não apenas nenhum ataque, mas também não sofressem a crise humanitária. Nós enviávamos recursos para alimentação, além do abrigo, até além da casa, né? Eles não ficaram em tendas, ficaram em casas alugadas por nós, poucos passos da fronteira com o Egito. Então, abrigo, alimentação, água, remédio, apoio psicológico também, enfim, tudo online, enfim, com a psicóloga que nós contratamos da Palestina. Até os documentos, porque muitos perderam tudo e estavam sem documentos. Como é que iam passar a fronteira? Então, nós mandávamos a relação dos brasileiros, tanto para Israel quanto para o Egito, para que eles pudessem atravessar a fronteira do Egito. E, ao atravessarem a fronteira, já do lado egípcio, estavam agentes nossos da Embaixada no Cairo com os documentos. Então, as pessoas brasileiras perderam os documentos, receberam o documento novo na fronteira, né? Ou seja, um pouco toda essa história. Um testemunho, digamos, de alguém que viveu essa realidade, mas também não apenas isso, quer dizer, há toda a primeira parte, né, exatamente, histórico, a ideia das mentalidades, coisas que vêm desde a Bíblia, e a última parte mais um pouco reflexões sobre espiritualidade, sobre, enfim, humanidade mesmo,
como é ser humano em uma terra que se diz Terra Santa, em um momento de guerra, e você mencionou a guerra continua agora. Ali é sempre um lugar de guerra, infelizmente, há 3.000 anos, como eu digo sempre, quer dizer, desde pelo menos 1.000 anos antes de Cristo, ali é um lugar de conflito. Mudam-se os atores, mas o que é permanente é a violência ali. Há alguns curtos períodos de tolerância, de convivência, mas o que é importante sempre destacar é que não é uma questão religiosa, é uma questão política, né? O religioso aparece como um pouco a capa, mas no fundo sempre os interesses são políticos, são estratégicos e eu diria mesmo são mesquinhos, porque ali o que há de grandeza há de mesquinhez também. Mas há sim muito espaço para grandeza, generosidade, tolerância e mesmo elementos, assim, sementes de paz que duram a germinar, mas estão ali, estão sempre ali. E eu estive lá no lançamento do seu livro, até não consegui comprar uma cópia porque foi assim, estrondoso. Vai ter mais uma leva de livros para as pessoas também poderem comprar? Eu vou pedir para a editora do Brasil, que é a Contracorrente, enfim, mandar mais uns para cá. Com a Livraria da Travessa, né? De fato, enfim, são sentimentos mistos. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, feliz porque, né, de fato, o interesse foi muito grande, né? Enfim, havia muitos amigos, queridos, todos lá, mas o espaço era pequeno né, já se esgotou rapidamente, né, o número de livros. Eu espero que sim, venha em breve, mas de qualquer forma, quer dizer, isso é possível comprar online mesmo, desde e-book até, enfim, outras plataformas de vendas online, é possível ter acesso ao livro. Ah, bem. Embaixador, muito obrigado pela entrevista. Continuamos sempre em contato, porque sempre temos muitos assuntos para falar com a nossa comunidade. Obrigada. Muito obrigado pela parceria, pelo trabalho conjunto e parabéns pela sua liderança nesse segmento fundamental que é a imprensa brasileira aqui em Portugal.